A passagem é Lucas, capítulo 22, versículo 41. Diz aqui, ó. Eu vou ler desde o verso 39, que é quando Jesus vai para o Getsêmani. Diz assim: E saindo Jesus, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Uma das razões pelas quais ele foi para lá, a gente estava, na hora que eu estava buscando isso aqui, é que ele orava muito no Monte das Oliveiras. Ele gostava de orar ali. Então, por isso que ele foi para lá para orar. E como eu estava falando com vocês um pouco antes, ele estava querendo buscar forças no Pai para enfrentar aquilo que o aguardava. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orem comigo para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco de joelhos e orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não se faça como a minha vontade, sim como a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. Então tem um progresso aqui. A cena vai progredindo. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E é interessante que quem escreveu isso, à sua semelhança, também era um médico, né? O Dr. Lucas. O evangelista Lucas, que é o médico. Agora acho que você pode explicar para a pessoa em casa o significado disso. Então, essa possibilidade, né, ela era até objeto de muito debate, mas mais recentemente, aí nos últimos anos, última década, isso foi devidamente documentado. Poucas pessoas, algo bastante raro. Eu, com mais de 25 anos de atuação na área médica, muitas vezes com pacientes em situações de urgência, emergência, eu nunca vi esse fenômeno. E também nunca vi ninguém descrever no nosso meio esse fenômeno. Mas foi descrito. Então, teve até que chamou a atenção uma reportagem, foi em 2017, uma jovem italiana que ela suava sangue, e a partir daí se coletaram dados. Tem uma publicação próxima de 30 pacientes, onde esse fenômeno chamado, até anotei aqui, hematidrose ou hematoidrose é descrito. Então, é um suor de sangue. Quais seriam as causas? Não são totalmente elucidadas as causas, as possibilidades. Mas há registros médicos. Há registro médico. Fala-se, por exemplo, numa situação onde possa haver algum distúrbio, uma doença hematológica, um distúrbio de coagulação, poderia favorecer. Um aumento importante da pressão arterial, por exemplo. Alguma fragilidade dos capilares, onde ocorrem as trocas, que poderia naquele momento causar. Mas o que chama a atenção é que nesses casos relatados existe uma clara associação com situações de elevadíssimo estresse, angústia, preocupação, situação emocional extrema. Isso foi documentado na maior parte dos casos. Inclusive em situações onde o próprio tratamento que foi oferecido era no sentido de controlar um pouco esses gatilhos, ajudar a manter um bom, adequar o controle da pressão, etc. Então, é algo bastante raro, mas sim, o documentário talvez possa explicar, realmente nessa narrativa bíblica que reforça tanto a questão da angústia e esse crescendo, essa situação, isso poderia ser explicado por esta situação já reconhecida pela medicina. E eu chamo a atenção mais um ponto, e aqui começa nessa cascata de eventos. Nós temos uma situação onde, nesse momento de grande angústia, existe um suor, né? Ou seja, desidratação, está perdendo líquido e está perdendo sangue também, porque é um suor de sangue. E isso a gente vai poder ver nos eventos sequenciais que pode... Isso gera dor, assim? Suar sangue gera dor? Ou... Não tem descrição de dor, associada. Mas é mais realmente um fenômeno de que você tem essa perda de líquido e também de sangue. Será que se digitar, não sei, Lenin, será que se digitar esse termo técnico que ele usou aqui no Google,
apareceria hematidrose ou hematoidrose e se aparecer, né? Tanto é a hematidrose. Vamos tentar hematidrose. Tanto essa correlação ela foi detectada que às vezes aparece alguma fisionomia de... que alguns até descrevem como hematidrose psicogênica, ou seja, como origem de questões psicológicas. Nossa, emocionais, angústia, etc. Mas pelo que você falou, então, vem até do couro cabeludo, então. Você falou dos capilares... Não, capilares é onde ocorrem as trocas entre as artérias e as veias. Tá, não tem nada a ver com... os vasos onde eles são mais frágeis. Mas poderia ser... É a capilaridade dos vasos. Mas não mostrou o sangue. Parece ter alguma coisa ali, né? Não é isso, não é essa foto. Tem que colocar hematoidrose. Hematoidrose. Se achar também, né? Porque às vezes aparece algum caso... Muito comum na face, nos casos relatados. E está associado a um elevado estado de estresse. Elevadíssimo. Aparece exatamente as mesmas imagens, iguais a essas, em troca de imagem. Às vezes tem que tem muito que não dá pra... Mas eu tenho, se quiser eu Mas eu de repente eu nem sei se a gente pode mostrar também, porque senão o YouTube pode... Só se for muito pesada a imagem. Aqui várias imagens aparecem no Google bloqueadas, assim. Aí você tem que entrar pra ver. Pode mostrar. Não, melhor talvez só se for algum em preto e branco, talvez. Se tiver algum em preto e branco. Agora, o que eu acho interessante, porque quem descreveu isso foi um médico, que Lucas era médico. E ele notou isso, eles devem ter falado com ele esse tipo de coisa. Ele percebeu e todos eles, tanto os evangelhos sinóticos como o evangelho de João, eles vão anunciando assim o progresso da angústia de Jesus tempo após tempo. E ele estava ali no jardim do Getsêmani, orando a Deus com o coração assim apertado, aquela angústia, e ele fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele implorou ao Pai para talvez não morrer, porque eu acho que a dor não era só a dor física, era a dor da ausência do Pai, da ruptura com o Pai. Ele estava como ser humano sentindo uma angústia pior que você pode imaginar. Toda a nossa angústia somada estava no caso dele. Tem alguns casos, mas eu acho que esse aqui não dá para mostrar. Mas, gente, eu vou dar uma dica pra... Eu já vi a foto aqui, ela é bem forte. É melhor nem mostrar. É melhor nem mostrar. Mas o quadro é forte. Mas, assim, vou dar uma dica pra você procurar em casa. Você digitou o quê, doutor? Só hematidrose. Digita depois. Quem não for sensível, que a foto é sensível. A foto é sensível. Descrevendo assim, tá uma foto do rosto e a mancha de sangue pra cima. Pra cima e pra baixo é forte. Eu pensei que era gotas, não. É melhor nem mostrar aqui, senão o canal vai ser censurado. E quando ele tá naquela angústia, ele pede aos discípulos para orarem com ele. E os discípulos estão dormindo. Que é um outro elemento também, que até a princípio a gente até ia ter um psicólogo ou psicóloga conosco, depois acabou não dando, de fuga, né? Não era um sono de cansaço, era um sono de fuga. E ele implora: orem comigo. E a pior coisa que tem, eu imagino, quando você está nessa situação, é quando ela é ainda somada a um contexto de solidão. Solidão, exatamente. Ele sentir que, em última instância, era ele e Deus. Ele e Deus, porque você está angustiado, mas está lá seu pai, sua mãe, seu filho, seus amigos com você te dando força. De segurança. Agora você está sozinho num lugar que você não conhece ninguém. Então você pede os amigos: venham orar comigo, fique comigo um pouco, e ninguém aparece. E uma coisa interessante do relato, também desses detalhes, não se sabe, são tão poucos relatos, né, que nós temos de forma contemporânea, casos anedóticos nós falamos, não se sabe, por exemplo, a quantidade, podem ser apenas algumas gotas, talvez uma quantidade maior. Tem histórico de pacientes que têm recorrência desse fenômeno, mas aqui ele fala que caiu no chão, né? Então talvez possa ter uma quantidade maior. Isso. Mas aquela foto que nós vimos aqui, você imagina um volume maior, né? Isso. E com um detalhe também, é porque o judeu... Por quanto tempo? Né? Quando ele orava uma oração assim de grande angústia, ele não ajoelhava como nós ajoelhamos. Ele se prostrava. É porque a ideia que a gente tem de prostrar é só ajoelhar e fazer uma oração assim, né? Você fica nessa posição assim, né? Na verdade, ele prostrava, até eu não sei se deu pra ver a posição, a gente ajoelha assim, né?
O judeu não, o prostrar no chão é totalmente caído com o rosto em terra. Parecido com o que os árabes fazem. Os árabes oram assim, quando tanto padres como freiras vão fazer os votos de celibatário, geralmente diante dos bispos, não sei se já ouviram já, eles deitam no chão com o rosto no chão, então é prostrado com o rosto no chão. Então ele estava realmente numa situação, e ele finalmente é preso.